Bem-vindo a este vídeo. Neste vídeo, iremos dar uma breve introdução sobre a engenharia de requisitos, contemplando sobre o que são os requisitos, quais os tipos de requisitos, a problemática das indecisões ou indefinições do usuário e as estratégias para a resolução dessa problemática. Confere aí. Um requisito de software é uma declaração formal que descreve uma característica, funcionalidade, restrição ou qualidade que um sistema de software deve possuir. Esses requisitos são fundamentais para a definição do que o sistema deve fazer e como deve se comportar. Eles guiam o processo de desenvolvimento e garantem que o produto final atenda às necessidades dos usuários. Os requisitos de software são compostos por requisitos funcionais e não funcionais. Um requisito funcional descreve o comportamento que o programa deve realizar. Por exemplo, um sistema de gestão de vendas deve fornecer uma tela de cadastro de clientes, com campos como nome, endereço, número de telefone. Já os requisitos não funcionais são características não necessariamente relacionadas às funcionalidades, mas que se referem às qualidades que o programa possui. No nosso exemplo, esse sistema deve ter uma interface intuitiva, com botões grandes e instruções claras, para garantir que até usuários sem experiência prévia possam utilizá-los sem nenhuma dificuldade. Principalmente os requisitos funcionais são aderidos com base nas necessidades dos futuros usuários ou stakeholders das empresas que contratam o serviço para o desenvolvimento do software. Contudo, existe uma dificuldade no levantamento desses requisitos, que vem a ser as indecisões ou indefinições do usuário. Isso ocorre devido a algumas causas, como por exemplo, a falta de clareza das suas próprias necessidades, ou saber quais são os recursos essenciais que devem estar no software, as mudanças frequentes nas prioridades enquanto ocorre o desenvolvimento. Além disso, num cenário de múltiplos usuários, ou melhor, múltiplos stakeholders no processo de levantamento dos requisitos, pode haver com que as diferentes necessidades e perspectivas para o software levem a uma dificuldade em conciliar as diferentes visões em requisitos claros. Esse tipo de problema é extremamente comum no trabalho de um analista de requisitos, que isso acaba complicando e demandando mais tempo para terminar o projeto, deixando o trabalho cada vez mais difícil. Alguns exemplos disso são o aumento de escopo de um programa, que é basicamente o quê? Primeiramente, o stakeholder pede um programa básico e com o passar do tempo ele vai querendo cada vez mais um programa mais complexo, ele vai querendo mudar esse programa, gerando problemas de custo e tempo. Um exemplo que eu posso dar disso é um mercado eletrônico, um comércio eletrônico, que primeiramente ele pede para separar os produtos por categoria, mas depois ele quer separar por ordem alfabética. Isso é um problema que o analista de requisitos tem que resolver antes do programa estar sendo feito já. O principal papel do analista de requisitos é entregar um projeto que satisfaça as necessidades e vontades do cliente, o stakeholder. Ele faz isso, ele capta a necessidade do usuário, a necessidade abstrata dele, traduz para uma linguagem natural e passa para os desenvolvedores transformarem numa solução concreta. Ou seja, ele atua como um intérprete mais ou menos entre o usuário e o desenvolvedor. E ele faz isso no processo chamado elicitação de requisitos, onde ele vai extrair a necessidade real do cliente. Ele faz isso principalmente através da entrevista. Mas isso aí exige que ele tenha habilidade em comunicação interpessoal, pois ele precisa fazer perguntas que sejam muito claras e que extraiam do cliente, do stakeholder, uma resposta bastante clara também. A forma como a entrevista vai acontecer, ela pode ser uma entrevista informal, onde ela vai acontecer numa salinha normal ali, ou mais informal, onde pode acontecer num café, por exemplo, e pode ser que o usuário se sinta mais confortável com ela. Como solução mais clara ele pode fazer uma prototipagem do projeto que o cliente dele quer. A prototipagem o que seria? Seria um modelo rápido, um modelo simples do que o cliente dele quer para o final do programa. Neste vídeo, conseguimos abordar uma pequena introdução sobre a diferenciação dos requisitos funcionais e não funcionais. Além disso, vimos as causas
que trazem a uma problemática que são as indefinições e indecisões dos usuários no processo de engenharia de requisitos, que podem ter diversas causas, mas também vimos algumas estratégias para poder tratar ou resolver este problema, como as entrevistas e também a prototipagem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado!